Boa noite, está no ar o Arquivo de Notícias. Aqui a gente mostra os destaques do meio político local. Veja agora as manchetes deste final de semana. Uber pode se tornar realidade em Passo Fundo. Vereador sugere programa que conscientize sobre a separação do lixo. E ainda os grandes expedientes dos vereadores Rude dos Santos e Saul Spinelli. Nós iniciamos esta edição do Arquivo de Notícias com a reportagem produzida com o vereador Matheus Wesp. Ele quer regulamentar a prestação dos serviços de transporte individual de passageiros. A partir da aprovação da matéria, empresas como o Uber poderão operar em Passo Fundo. O parlamentar explica que a proposta não quer prejudicar os serviços de táxis, mas sim ser uma alternativa para a população. O objetivo do projeto, é claro, é evoluir, progredir, conceder ao cidadão de Passo Fundo alternativas ao transporte do permissionário de táxi. Então, somente isso. Não é nada contrário aos taxistas em si, mas é uma regulamentação de um assunto jurídico que deve ser encarado com naturalidade. Veja bem, nós temos inúmeros serviços que são prestados pela iniciativa privada e ninguém afirma que isso, por exemplo, é um absurdo ou algo contrário à natureza humana. O que nós buscamos aqui é regulamentar um assunto que até então vinha sendo prestado tão somente por uma permissão concedida pelo poder público e que agora, é claro, com pelo menos a título exemplificativo, a empresa Uber ou outras que também prestam o mesmo serviço, poderão realizar, é claro, esse serviço oferecendo uma alternativa ao consumidor passofundense. É importante observar que nós não podemos ter preconceito sobre a evolução num sentido mercadológico. Se fosse assim, nós não teríamos argumentos, por exemplo, para ter retirado os trilhos do município de Passo Fundo, sob o pretexto que, por exemplo, os ferroviários poderiam vir a perder seus empregos. A cidade tem que evoluir, tem que crescer, tem que acompanhar as mudanças que estão ocorrendo em todo o país. Por isso eu tive a iniciativa de protocolar esse projeto, que é, na verdade, uma pretensão de esboçar o sentimento da população de Passo Fundo. Wesp ainda defende que apenas promover a discussão sobre a necessidade de melhorias no transporte já é uma conquista para os passofundenses. Independente do resultado da votação desse projeto, eu acredito que já somos vitoriosos por termos suscitado essa discussão. Uma Câmara que busca, de fato, representar a comunidade não pode estar fechada aos assuntos que dizem respeito ao interesse do cidadão passofundense. E é claro, é cristalino que os cidadãos de Passo Fundo querem alternativas ao transporte do táxi, transporte também do ônibus, enfim, os serviços em Passo Fundo, como em qualquer cidade, em qualquer circunstância, eles devem oferecer alternativas que possibilitem um serviço mais barato e eficaz, capaz de agradar o cidadão. Por isso, nós devemos analisar isso com toda a tranquilidade possível para que, de fato, essa discussão produza aquilo que nós buscamos, que é o bom atendimento do cidadão passofundense. Já o vereador Aristeu Dalalana está propondo que a Secretaria do Meio Ambiente crie um programa para conscientizar sobre a importância da separação do lixo doméstico. Os detalhes na reportagem. Atualmente, Passo Fundo gera por dia 130 toneladas de lixo, sendo que apenas 2% é reciclado. Mas no que depender do vereador Aristeu Dalalana, estes números vão mudar. O parlamentar está sugerindo a criação de um programa que conscientize a todos sobre o descarte correto de resíduos. Teve uma época em Passo Fundo, e a gente pôde administrar isso, onde a gente fazia as coletas seletivas do lixo, né, e em dia separado. Ela se tornou um pouco cara na época, mas beneficiava centenas de famílias em Passo Fundo e fazia um bem muito grande para o meio ambiente em Passo Fundo. E nós tivemos a prova que a população, ela enganja esse projeto de uma maneira tão bonita que as pessoas, as donas de casa, as mães, elas colocavam o lixo totalmente reciclado em caixas separadas. Mas nós temos um plano e um projeto que é um grande sonho de nós poder fazer essa coleta simultaneamente, né? A gente vai fazer essa coleta com o mesmo gasto, com o mesmo caminhão, né? É só ter boa vontade do executivo, da secretaria competente, na renovação do próximo contrato, que os caminhões tenham o container que esmaga o lixo, que ele é necessário que se esmague, porque senão ele se torna inviável por causa do preço do lixo, e também os mesmos caminhões tenham as gavetas
com as cores destinadas. A comunidade tem o costume de utilizar sacolas como esta para o descarte do lixo. Por isso, uma das ideias é envolver o comércio e os supermercados. A proposta é que esses locais adotem embalagens plásticas de cores diferentes para facilitar a coleta seletiva. Na indicação do vereador, também está prevista a utilização de caminhões adaptados para o serviço. O que isso representaria? Todo esse lixo não passaria pela esteira, não seria esmagado. Esse lixo seria colocado nas gavetas, nos caminhões, porque os garis já iam separar eles nas gavetas, e seria colocado eles num lugar que tem lá no próprio lixão, né, no lugar onde já todo o lixo é reciclado. Todo aquele lixo das gavetas seria reciclado. E só o lixo que estaria esmagado, que passaria pela esteira. O que acontece? Nós reciclamos hoje 2% do lixo em Passo Fundo. Nós iríamos reciclar, no mínimo, 50% do lixo, que já seria a maior vitória dos últimos 100 anos para acontecer isso. Mas tem algo que é muito mais importante no lado humano. Eu penso no lado humano, eu penso nas pessoas que precisam de renda para sobreviver. Isso vai acontecer gradativamente, e se isso se tornar uma realidade, todos os catadores que catam o lixo reciclado para vender, o que acontece? Eles vão poder reciclar, eles vão poder já captar esse lixo antes do lixo ir para o caminhão. Porque será muito fácil, será muito benéfico, e o ganho deles, no mínimo, triplicará. Porque eles vão passar na frente da tua casa, da minha casa, eles vão saber que a sacola colorida, amarela, vermelha, ali ou tem vidro, ou tem papel, ou tem plástico, ou tem PET. Esse lixo nunca mais entrará para dentro do caminhão. E o que entrar, porventura, para dentro do caminhão já vai entrar nas gavetas. Chegar lá, vai ter 2, 3, 4, 10 pessoas, né, que vão reciclar totalmente esse lixo. Organizando a coleta seletiva por cores, o vereador Dalla Lana acredita que é possível preservar o meio ambiente, ampliar o trabalho realizado por catadores e cooperativas de reciclagem, além de trazer economia aos cofres públicos. Muito importante, que não vai dar gasto nenhum para o município, porque todas as outras ideias de dia separado, ela é muito complicada, ela causa um gasto enorme ao município. E nós precisamos tomar de uma vez por todas uma prevenção, porque o que está acontecendo com o lixo em Passo Fundo nos últimos anos é vergonhoso. Não é desta administração, é da outra, já vinha na outra administração, a minha luta era contra isso, porque eu transformei o lixão de Passo Fundo, ele era todo área verde, quando no primeiro mandato do prefeito Dipp começaram a botar em cima das áreas que estavam verdes, colocar lixo de novo. Eu fiz as denúncias que tinha estourado as lagoas de decantação do lixo, o chorume estava escorrendo a céu aberto para as nascentes do Jacuí, e daí começou essa outra palhaçada que é levar o lixo, né? Gente que não entende nada de lixo, que fica levando o lixo lá para Capão do Leão. Isso é uma fortuna de dinheiro jogado fora, isso é um desperdício, lá também está contaminando o meio ambiente, né? E nós temos que preservar. Eu me preocupo com o que está acontecendo aqui em Passo Fundo, não nos outros lugares. Mas nós temos que ter vergonha na cara, ter vontade política de fazer uma coisa saudável para as nossas futuras gerações e principalmente saudável para o bolso do passofundense. Porque tudo que se gasta com lixo é dinheiro que podia estar sendo empregado na saúde. O lixo é totalmente viável, o lixo ele é totalmente lucrativo. Nesta semana, a Câmara Municipal apreciou 5 textos. Um deles estabelece regras para o atendimento nos bancos e é de iniciativa do vereador Paulo Necli. O tempo máximo para o atendimento em dias normais continua sendo de 20 minutos. Já na véspera e pós-feriado, o limite é de meia hora. A matéria unifica 3 legislações existentes, de 98, 2000 e 2002, que regulamentam o serviço bancário na cidade. Assim, o vereador Paulo Necli busca tornar mais rigorosa a norma, na parte da fiscalização e também no valor das multas. O que ocorre hoje? 300 UFM. Cada UFM, pessoal, é R$ 3,15, né? Para eles, é muito pouco, eles pagam a multa, não tem problema nenhum, né? Agora, simplesmente, nós estamos partindo assim, de 5 mil na primeira multa, dobramos na segunda, dobramos na terceira, dobramos na quarta. Ou seja,
a última multa vai chegar em torno de R$151 mil, mais ou menos. Eu acho que é só dessa forma que as agências bancárias de Passo Fundo vão entender. Por quê? Que eles precisam de nós não precisamos do banco. Teve uma colega nossa aqui da Câmara de Vereadores, ficou 1h40 dentro de uma agência bancária. Ou seja, o período que ela tinha do almoço, ela perdeu dentro do banco. Ela teve que sair do banco e vir direto para o trabalho. Então, gente, vamos manter o respeito com a população de Passo Fundo. Não é possível continuar como está assim. Então, a única maneira é mexer no bolso, né? Volto a dizer para vocês, não são culpa dos funcionários, não é culpa do gerente, isso é culpa lá de cima. E depois do intervalo, você vai ver os 2 grandes expedientes da semana. Os oradores foram Rude dos Santos e Saul Spinelli. O samba já foi proibido no Brasil. Hoje é uma importante manifestação cultural. As religiões de matriz africana também já enfrentaram preconceito. O problema é que pouca coisa mudou. Os cultos afro-brasileiros fazem parte da nossa herança cultural. Mesmo assim, são os principais alvos do racismo na religião. Denuncie a discriminação. Não importa a sua crença, acredite no respeito. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. O tempo regimental de 30 minutos destinado ao grande expediente foi ocupado na sessão plenária de segunda-feira pelo vereador Rudimar dos Santos. Entre os assuntos abordados na tribuna, o destaque foi para o projeto de lei sobre a regularização fundiária do município. O comunista tem como bandeira do mandato o direito à moradia, por isso comemora a aprovação da matéria. Porém, o parlamentar ainda pede mais atenção dos órgãos competentes no atendimento à população. Eu tenho falado bastante desse projeto que o pessoal não está sabendo na nossa cidade ainda. Eles vão pedir informação na Secretaria de Habitação. Parece que a Secretaria de Habitação não sabe que tem esse projeto na cidade. Que esse projeto ele veio para regularizar, né, essas áreas que estão aí à mercê, que nunca foi regularizada. Tem pessoas que moram lá, que nem eu retorno a dizer, que 30, 40 anos não tem um documento que possa fazer sua casa, seu financiamento. Agora com esse cartão reforma, eles vão precisar da documentação. Então, eles não têm. Então, tem que ter esse documento para eles poderem fazer o financiamento, pegar esses R$5 mil, senão eles não vão conseguir pegar, porque se não tiver um documento que comprove que aquele terreninho é deles ali, eles não vão conseguir fazer. E no nosso gabinete, a gente recebe várias pessoas todo dia querendo informação do projeto. Então, a gente tem que ir passando. Só que eles chegam lá na Secretaria de Habitação, não tem ninguém para informar. Tem que ter alguém lá para informar, que sabe das coisas, capacitado a informar sobre o projeto, sobre as demandas que tem a secretaria. Por isso que eu meio bato na secretaria. Por quê? Porque a secretaria ela tem que informar, porque eles não adiantam largar as pessoas lá sem neira e membeira para fazer alguma coisa, se eles vão ter que voltar para a vila deles lá sem alguma resposta, sem nada. Outro tema comentado por Rude em seu grande expediente foi a agenda de visitas em diversas comunidades. A gente tem feito visita, nosso gabinete imóvel 3 vezes por semana, a gente faz essas visitas, né? A gente escolhe um bairro, vai lá, conversa com a população. Sei que o vereador ele não tem o poder de fazer as coisas, mas ele pode indicar, ele pode cobrar do executivo,
as melhorias nas comunidades. Mas só que nem eu te digo, falta gente. Nós teríamos que ter hoje na nossa cidade, que tem 200 mil habitantes, 2 secretarias de obras, não uma, 2 secretarias de serviços gerais para atender as demandas que tem na nossa cidade. Recebendo o apoio dos colegas vereadores em relação às suas causas, o parlamentar ainda utilizou os 30 minutos para falar da segurança pública. Ele enfatizou a urgência no retorno do BOI ao município. O comandante da brigada aqui de Passo Fundo falou que o BOI vai voltar daqui 2 meses. E o que nós vamos ficar fazendo o BOI lá em Porto Alegre se tem o que fazer aqui em Passo Fundo? É um roubo a cada meia hora. É um roubo, é um assalto, a criminalidade está solta na cidade. Ontem, o que eu vi lá na minha casa lá foi coisa de cinema, 2 brigadianos atrás de 2 caras de moto, os caras atirando na brigada, onde é que se viu? Daí o brigadiano com revólver e os caras de pistola, porque eu vi sair lá fora e vi, é terrível, porque eu acho que o comandante, porque quando o BOI estava aqui, a cidade estava bem segura, não tinha tanto assalto e roubo. Hoje está louco, eles estão assaltando o mercadinho de vila, posto de gasolina, borracharia, que o pessoalzinho está tirando lá 7, 8 reais por dia, estão roubando tudo isso aí. É que nem essa reunião que nós tivemos agora para os ônibus que estão assaltando por causa de passaginha, por causa de 10, 12 reais, mas isso é o cúmulo aqui na cidade. Então, nós precisamos de segurança. Para finalizar sua manifestação, ele mencionou a Vila Isabel, já que como morador conhece todas as demandas do local. Nossos pedidos lá, que nem eu te digo, nós fizemos um bairro a bairro lá, em termos de asfaltamento das ruas, não tem mais nenhuma rua de terra ainda, agora está tudo asfaltado. O que nós temos mais solicitando, até a gente já fez um pedido para o senhor prefeito, é um posto de saúde, né? Que o posto, não temos um posto de saúde lá, tem um no bairro São Luís Gonzaga, agora com esse posto grande que vai sair lá, tomara que atenda o bairro ali, porque o bairro é muito grande, né? E muita necessidade. Mas eu vejo hoje a comunidade lá da Vila Isabel é muito importante para mim, né? Porque aonde eu nasci, me criei ali, fui presidente daquela associação por 6 mandatos, então eu tenho mais do que defender aquela comunidade, aonde os meus votos, a maioria são de lá, né? Então só tenho que dizer para aquela comunidade, estão muito felizes com ela, hoje maioria, eu vejo que eu moro ali, o pessoal não pede muita coisa, porque tem bastante coisa já lá, temos praça, temos sede, temos asfalto, temos linha de ônibus que a gente não tinha, iluminação perfeita, então é isso aí que eu tenho que dizer para a comunidade lá, só agradecer a eles lá. Os primeiros 7 meses do ano foram resumidos nos 30 minutos de grande expediente do vereador Saul Spinelli. O orador fez questão de apresentar um balanço do seu mandato na sessão plenária de quarta-feira. Até o momento, Saul Spinelli fez 122 visitas e realizou 639 atendimentos em seu gabinete. O parlamentar protocolou 51 pedidos de providências, 7 indicações, 3 moções e 11 projetos de lei. Entre eles, o que trata da cantina saudável no ambiente escolar. A Cantina Saudável é um projeto que já foi aprovado e funciona em outros municípios do estado brasileiro, mas aqui em Passo Fundo ele pretende regulamentar pelo Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, quais são os elementos que seriam comercializados nas cantinas das escolas. Por quê? Porque hoje nós sabemos que existem adolescentes com pressão alta, com diabetes e inclusive com câncer, e que isso está ligado diretamente à questão da alimentação. Então, a regulamentação para a venda de alimentos nas cantinas é pelo Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, que envolve escolas, universidade, pais e também técnicos dessa área. Então eu acredito que o debate aqui na Câmara, que vai ouvir inclusive todas essas pessoas, inclusive o Conselho, pretende elaborar emendas e a aprovação desse projeto de acordo com as necessidades que temos. Outro texto evidenciado pelo orador do grande expediente foi o que criou uma comissão especial na Câmara de Vereadores. Através da solicitação de Saul Spinelli, o programa Egrégora ganhou destaque no parlamento. Quando você ouvir egrégora,
e tiver alguma dúvida, você saiba que isso está ligado diretamente às nossas crianças e adolescentes das casas de acolhimento. Crianças que por algum motivo foram retiradas dos seus lares e que hoje estão em uma das 3 casas de acolhimento de Passo Fundo e também nos programas Guarda Subsidiada e Família Acolhedora. É um projeto do Ministério Público, da doutora Clarissa Simões Machado, e essa comissão vem para articular a sociedade civil organizada para que nós tenhamos condições de auxiliar através de voluntariado, seja ele financeiro, seja ele de mão de obra, ou seja ele de doações, para que as nossas crianças tenham condições melhores. Por exemplo, oficineiros, né? Dar área de, momentos de lazer para as nossas crianças, profissionais de odontologia, da área médica, da área de magistério, né? Então é um projeto amplo e essa comissão que tem eu como presidente, Patus como vice, o Tozon, o Eloy e também o Evandro Meirelles, ele pretende construir uma interlocução entre o trabalho de acolhimento e a sociedade civil organizada. Um projeto que virou lei foi a criação do Centro Dia para o Idoso. Trata-se de uma política pública destinada para que pessoas com mais de 60 anos possam ficar em um espaço comunitário enquanto a família trabalha. É uma bandeira muito grande da Associação dos Aposentados, dos técnicos do CREAS, dos técnicos das SENCAS, de toda a rede de proteção do idoso. Dia 22 agora de agosto nós vamos fazer um grande debate junto com toda a rede de proteção para construir como é que vai ser a política do Centro Dia já aprovada em lei e sancionada pelo prefeito Luciano Azevedo. E o nosso amigo arquiteto Ricardo Vicentini está construindo o projeto arquitetônico, elétrico, hidráulico, mas antes de finalizar ele quer ouvir a rede de proteção para saber como deve ser esse projeto, como deve ser esse espaço. É um projeto destinado, é um espaço destinado para o acolhimento diurno dos nossos idosos semidependentes. Saul Spinelli também apresentou os projetos de revitalização de espaços públicos, um especial na Coab 2. Nós temos lá uma área do Antônio Bocalon dos Santos, que é uma praça com quase 10 mil metros quadrados. Lá queremos que seja construída a Escola dos Autistas, que seja construído lá naquele espaço uma praça com pista de skate, de pista de caminhada, pista de bicicleta, a academia ao ar livre que o prefeito já nos garantiu agora ainda para este ano. Temos ali na Elvira Bevenhu, nós temos uma área enorme de grande para fazer ali também uma pista de ciclismo, aquele espaço já é cuidado pela comunidade. Nós temos também o campo Norton Rezende no Integração, para revitalizar na Avenida Esteio com a Rua José dos Santos. Temos a Praça Portugal, ali junto à Caravela, que também queremos revitalizar. E não é uma ideia do Saul, essa é uma ideia das lideranças da comunidade, e eu represento a comunidade aqui, junto com meus 20 colegas, e a gente tem obrigação de trazer essas pautas e fazer com que as coisas aconteçam. Para finalizar, o orador do Grande Expediente fez questão de prestar contas da viagem realizada a Brasília. Lá estivemos reunidos com o Beto Albuquerque, né, e o deputado Turra, para discutir a implantação do Centro de Transplante de Medula Óssea em Passo Fundo. E esse é um trabalho que a gente acredita, que a gente apoia, assim como já apoiamos o Centro de Oncologia, com emenda, inclusive, do Beto Albuquerque, para garantir este grande centro. E eu fico muito orgulhoso. Foi proveitosa a viagem. Por quê? Porque o projeto já foi aprovado. Às vezes as pessoas dizem assim, não, mas quando é que vai sair? Gente, se não for aprovado em Brasília, se Brasília e Porto Alegre não aprovarem que Passo Fundo pode ser o terceiro centro de transplante de medula óssea, não adianta ter dinheiro. O primeiro projeto tem que estar aprovado. E pela competência, eficiência da direção do Hospital São Vicente, isto foi efetivado. E a gente vai, em breve, comemorar também essa conquista na área de saúde. E nós encerramos o arquivo de notícias com as imagens que marcaram a semana. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até a próxima!